Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos neste espaço virtual, né, que Jesus nos oportuniza para que nos mantenhamos unidos nas atividades da nossa casa, do Centro Espírita Joana d'Arc. É uma satisfação muito grande, uma responsabilidade imensa estar aqui hoje com vocês. Por motivos de forças maiores, essa nossa atividade hoje ela não será tão interativa, já que ela está sendo gravada, mas eu peço que vocês fiquem à vontade para comentar, né, durante essa transmissão de onde vocês estão nos acompanhando, em que bairro, em que cidade, em que estado, né, talvez até fora do Brasil. Sintam-se à vontade para expressar de onde esses corações vibram para que juntos nós possamos fazer a reflexão desta noite. Eu me chamo Hugo, sou trabalhador da casa e é um imenso prazer ter recebido esse convite para estar aqui hoje conversando com vocês a respeito de um sentimento, né, muito presente em nossas vidas. Acredito que um sentimento que tem feito parte do cotidiano de muitas pessoas e talvez até se intensificado neste momento de isolamento, de pandemia, para aqueles que não estão tendo o privilégio do isolamento, né, vivenciam também um pouco desse sentimento e têm, de certo modo, sido afetados por ele. Eu quero começar, como de praxe, né, fazendo a leitura de uma mensagem, e hoje eu escolhi uma mensagem chamada Não Te Canses de Amar, que foi ditada pelo espírito amigo Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E a mensagem diz o seguinte: Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse movimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Queridos, queridas, eu gostaria de convidá-los neste momento a procurar uma posição confortável, onde quer que você esteja, ficando tranquilo, fechando os vossos olhos, elevando os pensamentos a Cristo, ao nosso Mestre, sintonizando e aspirando a presença de Jesus, de todos os seus emissários, onde quer que nós estejamos, e roguemos a Ele, Divino amigo Jesus, que gratidão, Mestre, estarmos aqui conectados, clamando pela Tua presença em nossas vidas, desfrutando do bálsamo que é sentir a Tua doce e salutar vibração em nossas existências, sobretudo num momento tão sublime como este, onde podemos estarmos reunidos, ainda que virtualmente, falando de Ti, falando do vosso Evangelho, suplicando, Jesus, o Teu amparo, o Teu consolo e o Teu conforto. Esteja conosco nesta tarde, abençoe a nossa noite, abençoe a nossa atenção, que o nosso coração se abra para efetivamente apreender o que tens preparado para nós frente à mensagem de hoje e que possamos ser espíritos espíritas que consigam pôr em prática o que o vosso Evangelho redivivo nos ensina. Nos conduza, Jesus, nesta atividade
e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, eu confesso que estou com muita saudade do nosso espaço, né, físico, de estar reunido com todos vocês. É uma vontade imensa de que tão breve tudo isso passe, para que voltemos, né, a nos ver, a sentir essa energia gostosa da presença uns dos outros. Por ora, mantenhamos as nossas vibrações por aqui, pois elas são as mesmas, e certamente, se Jesus nos propiciou a tecnologia, os recursos tecnológicos para que possamos falar dele, propagar o seu evangelho, com certeza essas vibrações são transmitidas também pelos meios virtuais, mas estejamos certos, né, de que brevemente nós poderemos estar juntos e novamente sentir essa psicoesfera presencial. Bom, eu, antes de mais nada, só quero dizer a vocês que talvez haverá um reflexo, né, nos olhos, porque eu estou aqui numa luz um pouco mais intensa, e durante o nosso diálogo, né, essa exposição, eu provavelmente vou estar bebendo água toda hora. Isso acontece muito quando eu tenho que falar por, né, longos minutos, então não se preocupem, né, se houver pequenas interrupções, em virtude de eu estar tomando água ou alguma coisa assim do tipo. Tá? Eu vou tentar fazer uso aqui de um recurso, porque quando eu recebi o convite para falar sobre esse tema, eu confesso a vocês que o meu coração ele se encheu de alegria e tão prontamente, né, eu entrei em prece com Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que me auxiliasse na condução dessa apresentação, dessa exposição. E eu tenho um desejo no meu coração muito forte, né, de que nós temos e devemos falar muito do Evangelho de Jesus e que Jesus, então, me auxiliasse, me apresentando alguma passagem evangélica que, né, fosse interessante para este momento e para essa temática. Então, naquele momento, me veio uma intuição para que eu fizesse uso de uma parábola de Jesus, para que a gente pudesse fazer essa analogia entre o tema que nós vamos discutir com essa parábola. Eu meio que já havia começado a escrever, né, a fazer aqui uma apresentação e busquei auxílio dos amigos da área da comunicação da nossa casa, para que então a gente pudesse fazer uma interação. Então eu vou tentar aqui fazer um compartilhamento de tela para que juntos a gente possa acompanhar um pouco disso que eu já tinha colocado nessa apresentação PowerPoint, né? Vamos ver se vai dar certo. Estamos todos aprendendo. Ótimo. Bom, amigos, deduzo que eu tenha ficado um pouquinho, né, num quadradinho aí no canto da tela, e a gente vai tentar, então, ir conversando, dialogando, né, à medida que essa apresentação for acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre dor, a responsabilidade pela dor que causamos. E achei muito prudente, né, a época em que me foi feito o convite para falar desse assunto, porque eu trabalho com dor. Eu sou um profissional da saúde e dentro da área da saúde eu ainda trabalho com a dor subjetiva das pessoas. E a dor física, ela dentro da área da saúde, e aí se tiver algum colega, né, que estiver assistindo a gente que seja da área, talvez vai entender um pouco melhor do que eu vou falar agora. Nós temos alguns recursos que nós tentamos mensurar a dor física das pessoas. Existe uma régua, né, uma reguinha com algumas carinhas, como se fossem mesmo expressões faciais, onde muitas das vezes, quando nós queremos entender em que nível que está a dor daquela pessoa,
a dor física, a gente apresenta para ela essa régua, né, numa escala de 0 a 10, e ela tenta se identificar com essa carinha, né, da escala. Então a gente consegue entender se a carinha estiver muito feia, né, é sinal de que a dor está um pouco forte. Se a pessoa escolher a carinha séria, pode talvez ser uma dor mediana, né? Se ela escolhe uma carinha mais amena, é porque a dor talvez esteja um pouco mais sutil. Enfim, é uma estratégia que nós profissionais adotamos, né, para que a gente tente entender um pouco de que nível que está essa dor física. Quando nós vamos falar de dor, né, sentimental, essa dor tão subjetiva, não existe régua com carinhas que dê conta disso. A dor, ela é algo muito particular. Ela é algo tão individual que muitas das vezes nós cometemos erros gravíssimos de querer entender a dor do outro com base, né, no meu movimento de vida. E é necessário que nós entendamos que cada pessoa ela tem um jeito diferente de encarar a dor, ela tem uma maneira particular de enfrentar o seu processo de dor. Então, nós erramos gravemente quando muitas das vezes nós julgamos os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas a nós, por querer minimizar aquela dor que ela está sentindo. Ou talvez por querer tornar essa dor trivial. Porque eu, se estivesse na condição daquela pessoa, teria um nível ou um método diferente de encarar aquela dor. Como eu já disse, por ser tão individual, né, talvez eu tenha um jeito, uma estratégia diferente, eu consiga me sobressair quando eu fui machucado por alguém, estou sentindo dor, quando as circunstâncias da vida me causam dor. E o meu próximo, um amigo, um familiar, tem um jeito completamente, né, diferente do meu, não possui estratégias, ele só sente essa dor. Então, talvez é mais doloroso nele do que seria em mim determinada circunstância. Então, o que eu estou querendo dizer nessas considerações iniciais é que a dor ela é algo, eu diria, imensurável. Para mim, ela chega a ser imensurável. Eu nunca vou poder dizer que a dor do outro é frescura, é pequena, é banal, é trivial, com base no meu julgamento. A menos que talvez eu tenha passado por algo similar, mas se é tão individual, ainda assim que tenhamos vivido a mesma circunstância, pode ser que o meu jeito de encarar a dor seja diferente do outro. E quando nós somos machucados por outras pessoas, então, aí a situação ganha um significado muito mais íntimo, porque envolve os sentimentos, envolve as relações, né? E quando eu sou o provocador dessa dor, eu preciso estar preparado, porque eu vou ter que me responsabilizar. E esse tema, ele me aproximou muito, né, da discussão da lei da ação e da reação. Evidentemente, né, tudo que nós fazemos gera uma consequência. Então, essa consequência seria as responsabilidades, seria o que eu preciso arcar enquanto ônus, enquanto bônus, né, dessas minhas atitudes. Então, são, dentro dessa temática única, a responsabilidade pela dor que causamos, tem duas palavras-chave muito importantes: responsabilidade e dor. E é sobre isso, então, que nós vamos tentar explanar um pouco nessa nossa reflexão de hoje. A dor. Quando que, então, nós causamos dor nos outros? Porque é importante que nós saibamos que, muitas das vezes, nós provocamos dor nas outras pessoas, naqueles que estão ao nosso redor, né? No círculo familiar, no círculo parentesco, no círculo de amigos, no círculo de trabalho, enfim, seja qual for o tipo de relação social que nós temos,
nós estamos passíveis de provocar dor nas outras pessoas. E muitas das vezes nós provocamos dor em nós mesmos. E essa é mais difícil de nós fazermos a reflexão e assumirmos que somos, né, protagonistas de nós mesmos. É importante a gente fazer uma análise, né, de que muitas das vezes nós responsabilizamos toda e qualquer outra pessoa, toda e qualquer outra circunstância, né, sobre aquilo que está acontecendo conosco. E se seguíssemos aquele conselho de fazer a autorreflexão toda noite antes de dormir para entender o que fizemos, né? Se as nossas atitudes durante o dia nos causaram suavidade, leveza, contentamento, nós entenderíamos que grande parte de muitas dores que vivemos, que passamos, que sentimos, muitas das vezes são provocadas por nós mesmos. Mas é difícil assumir esse papel de protagonista. E é muito mais confortável responsabilizar o outro por aquilo que está acontecendo comigo. Então a culpa é do destino, a culpa é da minha família, a culpa é dos meus pais que não me deram os recursos necessários e hoje eu vivo o que eu vivo. Né? A culpa é dos meus amigos, a culpa é do meu chefe que não me escuta, que não me ouve, que não me dá a atenção necessária. A culpa é das minhas vidas passadas e hoje eu sofro porque eu carrego o karma de ter vivido ou de ter sido assim, assim, assado. Percebam como que nós responsabilizamos as outras pessoas, as circunstâncias, né, para nos colocar nessa situação de muitas das vezes vítima. Somos tão vitimistas conosco mesmo, porque é uma posição, é uma situação confortável. Mas caminhemos. Quando que eu provoco dor nos outros? Há inúmeras maneiras de fazermos o mal aos outros. A maledicência, a calúnia, os prejuízos que lhes causamos, a vida que lhes tiramos, enfim, todos os atos que causarem sofrimentos e perturbações a nossos semelhantes, uma vez praticados por nós, colocamos-nos na dependência dolorosa da lei do choque e do retorno. Daí a necessidade imperiosa de jamais prejudicarmos os outros, nem por palavras, nem por atos, porque o prejuízo que causarmos aos outros redundará em nosso próprio prejuízo. Como eu disse nas considerações iniciais, o tema ele se aproxima muito, né, dessa lei da causa e efeito, da ação e reação, a chamada lei do retorno. E quando eu causo dor em mim? O mal que fizemos a nós mesmos não é, contudo, somente o mal que causamos aos outros. A origem de nosso sofrimento, há também o mal que causamos a nós próprios. E nós vamos, à medida que eu trouxer a parábola, como eu disse, entender o porquê que muitas das vezes, ou de que modo, nós provocamos o nosso próprio mal. E, consequentemente, né, estamos nos afundando nesse sentimento tão ruim que é a dor. E será que nós reencarnamos predestinados a causar dor? E aí, pensando nessa indagação, eu busquei o Livro dos Espíritos para nos auxiliar, né, com algumas questões que nos clareasse a reflexão sobre esse sentimento, sobre se nós estamos, de fato, né, predestinados a provocar dor no outro, a causar dor em nós mesmos. Será que nós cometemos erros e equívocos que nos geram dor do nada, né? Temos nós livre-arbítrio para poder cometer atos que possuem como consequência a dor? E vejam só, a questão 258 do Livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte: quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E aí o Espírito da Verdade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio.
Talvez essa resposta vai ficar mais clara daqui a pouquinho, quando a gente for discutir sobre a parábola. Mas a questão continua, na mesma sequência. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E aí, os espíritos amigos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe estará aberto. Então percebam, a responsabilidade dos nossos atos, e neste caso aqui especificamente, das dores que provocamos nas pessoas, é toda nossa. Somos nós, né? Os donos desse livre-arbítrio para decidir qual é o caminho que devemos seguir. E como a resposta diz, o caminho do bem como do mal nos está aberto. Seguindo aqui ainda com o Livro dos Espíritos, eu achei essa outra questão, né, bem na sequência, muito interessante. É a questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? E aí os espíritos respondem: Deus supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E é isso que podemos chamar a queda do homem. Então, amigos, essas questões, né, que tão sabiamente o Livro dos Espíritos, que foi codificado pelo nosso querido Allan Kardec, nos coloca, nos traz já algumas reflexões iniciais a respeito das consequências das dores que provocamos nas pessoas. Porque se temos o livre-arbítrio e o caminho do bem nos está aberto e somos destinados a ele, né, é certo que os reflexos também das escolhas no caminho do mal, e aqui eu coloco o caminho do mal como causar a dor a outrem, né, como sendo passivo de termos algumas situações consequentes, desagradáveis em nossas vidas. Bom, eu escolhi a parábola, né, que é muito conhecida, que certamente todos vocês já viram, já ouviram, já leram, já estudaram, já refletiram. Ela tem uma mensagem, né, enquanto essência, muito linda, que fala do amor do Pai, né, de como que os braços do Pai sempre estarão abertos a nos receber, e eu vou utilizá-la, né, à medida que eu recebi essa intuição aqui, para que a gente possa também extrair dela algumas analogias que possam nos auxiliar a entender um pouco dos reflexos da dor. E eu estou falando da parábola do filho pródigo. Sem compromisso estético algum, eu busquei um vídeo, né, mesmo tendo ciência de que é uma parábola muito conhecida por nós, um vídeo que pudesse nos rememorar essa história que Jesus conta, né, no seu Evangelho, para que a gente possa prosseguir, então, com a nossa discussão. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se.
né, rememorado, e sempre nós temos um cérebro muito visual, né, pelo menos grande parte das pessoas, então eu acredito que o vídeo ele consegue clarear, né, deixar mais ilustrativo sempre uma mensagem quando a gente quer passar. E vocês percebem, amigos, o rol de dores provocadas nessa passagem? Como eu disse, né, essa parábola ela tem uma essência precípua que é falar desse retorno, de como que o Pai sempre está de braços abertos a nos receber. Mas nós conseguimos extrair também desta parábola, né, nos seus trechos, nas suas entrelinhas, muitas reflexões que nos propiciam a capacidade de entender um pouco de dor, né, que foi provocada nesse movimento durante a parábola. Como eu falei, é a parábola do filho pródigo, que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E nós vamos narrando alguns versículos para que a gente possa, né, fazer essas reflexões. Antes de começar, eu convido vocês a tentar imaginar essa situação nos dias de hoje. Ou talvez nós voltarmos naquele momento, né, há 2020 anos atrás, quando Jesus narra essa história, e a gente tentar, né, ficar imerso nessa situação, nesse conflito familiar que está acontecendo quando esse filho, então, pede a sua parte da herança. Eu vou tentar trazer hoje, né, para a minha realidade. Eu venho de uma família totalmente mineira, por parte de pai e de mãe. Costumo até dizer que eu sou um mato-grossense extremamente aminerado, né, porque principalmente na culinária, né, lá nós comemos muito, meus avós maternos principalmente, né, muito angu, muita couve rasgada no meio do angu, muito queijo, enfim, né, culinária mineira ali muito presente, mas enfim, né, meus avós paternos e maternos vieram lá na década de 70, 80 para Mato Grosso e, né, aqui constituíram suas vidas, vieram com seus filhos, né, meus pais, enfim. Especificamente, meus avós maternos, eles possuem uma propriedade, né, de um pequeno sítio de subsistência. E eu fico imaginando hoje, em 2020, alguns dos meus tios, né, alguns dos filhos do meu avô, chamando para uma conversa e pedindo a parte dele da herança. E isso é tão impactante, porque para além do assombro, da consternação que isso provocaria em toda a família, e aí eu estou falando de núcleo familiar, porque socialmente seria o chamado escândalo, mas eu fico imaginando a dor do meu avô ao ter que ouvir o filho dele pedindo a parte que lhe cabe na herança. Porque a herança, né, tradicionalmente, socialmente, ela é vista como algo que fica para os seus quando os donos de uma determinada riqueza, né, seja qual for, ele falece. Então, você chegar para alguém ainda em vida e pedir para ele a parte do que ele possui, já que lhe é devido, é praticamente o mesmo que dizer para ele, olha, eu gostaria que você estivesse morto, né? Para que eu já pudesse usufruir do que é meu, que na verdade é seu, mas um dia será meu, já que nós estamos falando de herança. Então, a dor seria profunda, no meu caso particular. Eu tenho plena convicção, para além de que os outros filhos ficariam abismados, indignados, totalmente assustados. Socialmente, como também já disse, seria um escândalo. Então percebam como que o início dessa parábola, ela já nos dá um exemplo claro de uma dor provocada, né? E nós vamos seguir com a leitura dos trechos para que a gente possa entender um pouco disso.
E disse um certo homem, tinha 2 filhos, Jesus iniciando a parábola, né? E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Percebam que em momento algum fica dito o que o Mestre Jesus se ocupa de clarear para nós ou de expor que sentimentos permearam este exato momento desse diálogo. Quando esse filho mais moço, e aí eu coloco até em algumas letras em vermelho, né, para que a gente possa acompanhar talvez algumas questões mais particulares dos versículos que vão se sucedendo, e não fica explícito para nós se esse diálogo foi um diálogo tranquilo, se foi um diálogo talvez amoroso, que de prontidão, sem qualquer tipo de resistência, esse pai, ele, né, tentou reverter, quis entender, enfim, não fica claro para nós. E é por isso que eu fiz essa exemplificação particular para tentar imergir, né, nessa história e compreender que tipo de dor seria provocada neste momento. Então, se fosse na minha família, provavelmente meu avô, né, ou meu pai ficaria estarrecido, estraçalhado por dentro, por ver um filho dele, né, sinalizando ou cometendo uma ação que simbolizasse que ele gostaria de ver o pai morto. E aí, pessoal, a gente vai estudar, né? Sempre para poder fazer essa interpretação desse Evangelho redivivo. E olha, um parênteses, né? Querem estudar bastante, né? Se permitam, né, fazer exposições, porque ser convidado para uma palestra, conduzir uma atividade dessa natureza é um momento muito rico e a gente se debruça, né, muito grandemente nas literaturas, enfim, nas mensagens divinas, né, que está ao nosso alcance. Então, eu achei essa obra, né, que eu já conhecia, mas não havia lido, de Leon Denis, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Espero que, né, muitos de vocês já tenham lido, ou todos. Caso alguém não tenha lido, é uma obra belíssima que traz esclarecimentos maravilhosos, né, muito reconfortantes. E dentro dessa obra, eu achei uma passagem que vai fazer uma menção sobre o espírito jovem. E quando eu tenho aqui, né, até digitado em uma cor diferente, em vermelho, o filho mais moço, a obra de Leon Denis, neste momento, ela me esclarece que muitas das vezes o espírito jovem ele está suscetível a cometer erros. Faz parte de um planejamento, porque talvez ele está em reencarnações, né, primeiras, e ele vai aprender através dos erros. E aí existe toda uma conjuntura, né, contextual para que este espírito jovem, e aí eu estou falando do espírito, né, com E maiúsculo, independente da idade que a pessoa tenha, cometa diversos erros. E ele passe, né, pelas expiações desses erros cometidos, porque isso faz parte do planejamento do progresso e da evolução dessa pessoa, deste espírito. Eu até trago aqui uma outra figura, porque, como eu disse, não sabemos como aconteceu esse diálogo primeiro. Nós não sabemos se o pai, né, tentou falar com o filho, tentou, né, trazer experiências próprias para que ele desistisse daquela situação de querer a sua parte na herança e sair pelo mundo, né, sem rumo, sem direção. Então, e muitas das vezes isso acontece conosco, nós temos ali os ensinamentos, nós temos ali os devidos conselhos, as orientações necessárias, mas infelizmente nós tapamos os ouvidos e nós queremos pura, né, e simplesmente seguir o nosso caminho, aquilo que nós achamos adequado, tomando ações e condutas de modo
impetuosas, né, de modo impulsivo. E com certeza as responsabilidades virão. Mas vamos seguindo aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então percebam que nós já começamos a compreender aqui dentro da parábola, né, os reflexos das ações mal realizadas. O filho foi, gastou tudo, né, com coisas vãs, com coisas supérfluas, com os prazeres da vida, não fez os investimentos necessários, porque isso poderia ter acontecido. Né? Ele poderia ter requerido do pai a parte que lhe cabia, porque ele gostaria de fazer um investimento outro, alguma coisa que fosse efetivamente agregar para si. Né? Mas ele tomou condutas equivocadas, errôneas. Entende-se, fica aí novamente nas entrelinhas, né, que não parece que ele ficou tão preocupada com a dor que ele deixou para trás. Porque partiu para uma terra muito distante significa que ele foi, sem olhar para trás, né, sem se ocupar de saber se a sua família, se os seus amigos, se aquela sociedade aldeã da qual ele fazia parte, né, havia ficado machucada, ferida. Ou seja, ele não se preocupou com a dor que ele causou, ele só seguiu. Né? O tempo passa, a riqueza acaba, a parte, né, que lhe cabe na herança, e ele começa a padecer de necessidades. Continuemos. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Então, vejamos, amigos, que neste momento, esse caindo em si nos remete a algo fundamental para que a gente possa efetivamente se responsabilizar por aquilo que fazemos, que é o exame de consciência. Isso é muito claro, né? E será que esse exame de consciência provoca o arrependimento? Tem uma passagem que eu vou falar daqui a pouco do livro, né, de outra obra maravilhosa, que é Crônicas do Além Túmulo, que vai tratar um pouquinho, né, vai ilustrar de como que esse exame de consciência, esse arrependimento, pode ser o passo inicial para que a gente consiga buscar, né, a recuperação ou, né, efetivamente nos responsabilizarmos e arcarmos e talvez repararmos aquilo que nós fizemos. E aí a parábola segue: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Vejam que neste momento, esses verbos, eles estão numa vontade. Porque o filho pródigo, neste momento, ele está no mundo da subjetividade. Né? Ele está elaborando como que ele pode reparar, como que ele pode, de certo modo, resolver, sarar, curar a dor que ele provocou. Tudo bem que aqui ele se viu no fundo do poço e ele pode estar buscando estratégias para sair desse lamaçal moral, físico, sentimental, psicológico, espiritual, talvez, que ele se encontra. Mas há uma vontade. A obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai ter um capítulo específico falando sobre a vontade. Muito importante. Então percebam que aqui nós estamos no campo da subjetividade. E para que a gente possa caminhar saindo dessa subjetividade, desse abstrato, e irmos para o campo da ação,
Nós vamos ter que vencer uma inclinação gigantesca que impede muitas pessoas de progredirem, que é o orgulho. A vontade muitas das vezes existe, mas o orgulho é uma muralha gigantesca que nos impede de avançar. E para além desse duelo entre a vontade e o orgulho, é necessário que comecemos com auto-perdão. Eu preciso entender que eu errei. Eu preciso compreender que eu provoquei dor, que eu machuquei as pessoas. Eu preciso primeiro me perdoar. Porque me perdoando, eu consigo me organizar, reunindo os recursos necessários para avançar e ir em busca do reparo. E a parábola segue. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazê-me como um dos teus jornaleiros. Então percebam, é a humildade, né? A aceitação. É neste momento, quando ele pensa em voltar para casa, e já não mais pensa, né, na condição de filho e gozar, usufruindo de tudo que ele havia antes, mas agora é nessa humildade, nessa aceitação de que eu talvez não vou ter mais aquilo que eu tive outrora, né? Eu não posso esperar do outro aquele movimento de antes, porque eu deixei um rastro de dor por onde eu passei, mas é ter essa aceitação e estar disposto para esses reparos. E aí é onde eu disse, né, da obra das Crônicas de Além Túmulo, que é um livro ditado pelo espírito amigo Humberto de Campos, psicografia também de Chico Xavier, lá no seu capítulo 5, né, quando ele vai falar de Judas. Humberto de Campos, né, teve a oportunidade, num dado momento, numa madrugada linda, né, ter esse encontro e fazer uma entrevista com Judas Iscariotes, às margens de Jerusalém. Judas estava ali contemplando aquela cidade arrasada, né, e Humberto de Campos não se contém, como um jornalista que é, e foi ter com Judas, né, um diálogo para saber se primeiro era ele mesmo, Judas Iscariotes, se o que havia acontecido com ele, né, era fiel ao que é narrado ao Evangelho, e Judas confirma que é ele mesmo, o filho do Iscariotes, né, que em partes o Evangelho retrata tudo que se sucedeu e que Judas foi conduzido pelas vontades políticas, né, a fazer o que fez. E no meio desse diálogo, Judas diz para Humberto de Campos: entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E então Humberto de Campos pergunta: e chegou-se a salvar-se pelo arrependimento? E a resposta de Judas é a seguinte: não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Desde esse dia em que me entreguei por Cristo, por amor do Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me avultavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo de minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Então percebam, né, naquela passagem ali e quem conhece a história de Judas sabe que Judas teve, né, diversas reencarnações, até que na sua última, enquanto Joana d'Arc, né, teve então o livramento, né, de consciência, o reparo absoluto de tudo o que aconteceu e de tudo o que ele fez. Mas ele traz, né, essa narrativa desse capítulo do livro, traz essas palavras que são muito importantes: o arrependimento e o remorso. Porque esse é um caminho que nós temos que percorrer. O remorso, que significa uma inquietação, um abatimento de consciência de quem percebe ter cometido uma falta, um erro. E o arrependimento, que é um sentimento de pesar causado por violação de uma lei ou de uma conduta moral. Resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações.
lembrando que são conceitos retirados, né, do vocabulário da língua portuguesa, então talvez uma ou outra expressão soe um pouco pesado, mas a essência é de que um precede o outro. Talvez quando nós nos damos conta das dores provocadas, das dores cometidas, seja com outrem, seja comigo mesmo, bate esse remorso, que é essa inquietação, que é ali, né, o start para que nós então possamos repensar o que nós estamos fazendo e como que eu posso reparar essa dor causada. E a partir desse remorso pode vir este arrependimento, que, como diz aqui, né, resulta na livre aceitação e na disposição para evitar futuras violações. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa de que todos os argumentos filosóficos. É outro trecho que eu retirei da obra de Leon Denis, que também fala, né, desse remorso, desse sentimento inicial de que a gente precisa buscar, que a gente precisa se responsabilizar por aquilo que fazemos. Então, nós vamos seguindo aqui, né, com a nossa parábola. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então percebam, caros amigos, vejam esses verbos, né, presentes nesses dois versículos, como eles já ganham uma força diferente dos verbos daquela hora, conforme nós analisamos. Aqui nós estamos diante de ações sendo executadas, ou seja, o filho pródigo se perdoou, venceu o orgulho, e aqui está ele agindo em busca do reparo. Então nós temos a ação, a objetividade do ato, a responsabilização, o entendimento, né, de que eu errei, de que eu posso ter machucado, de que eu provoquei dor. E eu estou aqui agindo para além de se arrepender. Porque não basta se arrepender. Né? Nossa doutrina é muito clara em dizer que é necessário entender, se perdoar, compreender o erro, o ato falho, a ação errônea, mas, sobretudo, é necessário disposição, é necessário ação, assumindo a responsabilidade, né, para que a gente possa, então, buscar maneiras, recursos para o reparo deste erro, no caso aqui, da dor provocada. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui nós temos um evento, né, que pode ter sido uma surpresa para este filho, que volta para a casa do pai, né, com toda a disposição para reparar os erros, para pedir perdão, né, arrependido de tudo que fez. E por que da surpresa? Porque ele esperava um castigo severo, talvez ali pensando na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Eu machuquei meu pai, eu humilhei o meu pai, talvez agora é o momento que ele vai me humilhar, que ele vai me machucar. Mas, amigos, não é desse modo que se cumpre os aspectos da causa e do efeito. Né? Jesus, Deus Pai soberano, né? Arquiteto sublime deste vasto e infinito universo, nos consola, nos ampara e principalmente nos corrige por amor, com amor, todo o tempo todo. Essa é a disposição que Deus tem para conosco. Né? Nós precisamos estarmos atentos, responsáveis, conscientes de que as nossas ações elas geram reações, mas que isso não é da vontade do Pai, que Ele não vai,
né, nos condenar, que Ele não vai nos causar nenhum dano em detrimento do dano que nós causamos. Que Ele sempre estará amorosamente esperando o nosso retorno. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. Porquanto o recuperou são e salvo. E aí o filho mais velho indignou-se, porém ele, e não queria entrar. E saindo o pai, o consolava. Vejam que aqui nós já temos um outro movimento acontecendo. Porque enquanto com o pai houve uma reação de surpresa, com o irmão nós temos uma situação um pouco diferente. E aí nós precisamos entender que o enfrentamento diante da dor causada, né, pode resgatar os sentimentos e confiança de outrora. Nós devemos estar preparados para não sermos perdoados e dar-se conta do que ou de quem eu perdi ao causar dor. E se fortalecer frente aos reparos que deverão ser realizados. Em suma, nem sempre, talvez, né, isso eu estou falando enquanto sociedade, a dor que eu provoquei no outro vai ser fácil de ser reparada. Talvez eu encontre pessoas, como um irmão mais velho aqui da parábola, que não vai me perdoar de prontidão. Muito pelo contrário, vai se indignar, enfurecido, querendo me ver no lamaçal, né, de prejuízos, em detrimento da dor que eu causei. E ele não vai ter um entendimento do meu arrependimento, da sinceridade, da confiança de outrora. Né? Então nós precisamos estar fortalecidos. Mas se esse caminho tiver sido traçado de maneira adequada, através do auto-perdão, através da responsabilização, do exame de autoconsciência e da disposição, né, de me deparar, inclusive, com situações como essa, de encontrar pessoas que talvez não vão me perdoar de imediato, não vão se alegrar, né, com o meu arrependimento, com a minha resignação, eu preciso me fortalecer, preciso permanecer forte para continuar no ensejo de buscar os reparos que deverão ser responsabilizados. Nem todo mundo tem a condição de perdoar 70 vezes 7. As dores que eu provoco no outro podem ser profundas, podem ser letais, a ponto de eu nunca mais recuperar aquela pessoa, recuperar aquela confiança. Mas nos mantenhamos em prece, busquemos Jesus sempre, que o Cristo nos auxilie, nos dando, seja qual for a estratégia, para que eu encontre meios de reconquistar aquele coração que eu tanto machuquei. Afinal de contas, é minha responsabilidade e talvez seja essa, né, a reação, a consequência, o reflexo da dor que eu provoquei. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. Então o pai disse: filho, tu sempre estarás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí, né, nós encerramos essa parábola com a essência que ela sempre nos transmite, que é o amor do Pai, que é como que o Pai, né, que aqui é Jesus, que é Deus, sempre está de braços abertos a nos receber de volta, né, a amparar e consolar o coração arrependido, sempre vai nos amar, sempre vai nos envolver de amorosidade e afeto, quando efetivamente o meu coração estiver aberto para
receber este pedido, né, de perdão, ou quando eu precisar perdoar alguém, porque eu posso ter sido machucado por outra pessoa, né? Eu posso ter me machucado, e quantos conflitos muitas das vezes emergem dessas dores que eu provoco em mim mesmo, assim como aconteceu com este jovem aqui, com este filho pródigo, né, que foi para o mundo, se machucou, se expôs, né, se envolveu com tantas pessoas de índole inadequada, gastou tudo, padeceu financeiramente, né, padeceu fisicamente de fome, enfim, provocou dor em si mesmo, deixou para trás uma família talvez arrasada psicologicamente, sentimentalmente, causou dor em tanta gente, mas voltou arrependido, né, com o sentimento de que deveria responsabilizar-se pela dor que provocou. E aqui tem todo esse enredo dessa família, um pai que o recebe de braços abertos, de prontidão para perdoar-lhe, um irmão, né, indignado, enfurecido, que já não tem o coração tão preparado, e é o momento, né, que esse filho que foi machucado, esse filho mais velho, precisa também se equipar do Evangelho de Jesus, para pôr em prática esse perdão, perdoando o seu irmão, e que todos, né, possam evoluir diante do que aconteceu. Talvez pareça simples, fazendo a leitura da parábola, difícil, delicado e complicado é trazer para a vida real, né, nos dias de hoje, todo esse movimento para que a gente possa perdoar, para que a gente possa reparar, para que eu possa me responsabilizar por aquilo que eu fiz. A mensagem que fica de toda essa reflexão dessa noite, né, desse nosso fim de tarde de domingo, é o poder do amor e do perdão, quando eu preciso me responsabilizar pela dor que eu provoquei, pela dor causada em mim, em outrem, né? Ou se eu sou a pessoa que hoje vive dolorida, machucada por qualquer outra pessoa que tenha me provocado dor. A segunda mensagem vem da força do arrependimento, quando nós vimos lá atrás, né, daquela inquietação que brota, que produz esse sentimento de que eu preciso corrigir, de que eu preciso amenizar, de que eu preciso me responsabilizar e, de certo modo, consertar, reparar aquilo que eu fiz sempre a tempo. Né? Semana passada tivemos a Lustra, nossa colega, dizendo, né, de que sempre há tempo, e aqui também há tempo para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa buscar os recursos e em busca desse reparo. E, principalmente, vencer as nossas inclinações, porque vejam só quantas inclinações aí, né? A ignorância, a imaturidade de um rapaz moço. Depois vem a possível inclinação do orgulho que talvez tivesse feito aquele rapaz, o filho pródigo, ficar lá cuidando dos porcos, porque mesmo arrependido, se tivesse um coração orgulhoso, ele não teria tomado a iniciativa de fazer o exame de autoconsciência e voltar para a casa do seu pai. É uma inclinação terrível e muitas pessoas padecem, sofrem amargamente, infelizmente, por terem um coração orgulhoso, né? Que é uma grande inclinação. E a capacidade que nós temos de muitas das vezes não perdoar, né? O não perdoar é uma inclinação, a fúria, a revolta, a mágoa, o rancor. Nossa, são patologias espirituais, se eu posso assim chamar, né? São inclinações terríveis, o rancor e a mágoa, que nos dilaceram pessoalmente e nos impedem tanto de evoluir, né? De sermos maiores do que o movimento de dor que nos circunda muitas das vezes. É difícil, mas é possível perdoar. Então, essas são as mensagens, talvez, dentre várias outras, né, que fica desse nosso diálogo, dessa nossa conversa de hoje. Eu espero, queridos amigos, que tenha sido edificante fazermos essa nossa reflexão,
que de algum modo, né, tudo que foi aqui falado, tudo que foi aqui discutido, tudo que foi lido, tudo que foi mostrado, possa ficar apreendido em nossos corações, né, e que nós consigamos estar sempre com a sensatez e a sensibilidade espiritual, né, sempre em sintonia com o Mestre Jesus, para que neste exame de autoconsciência, ao identificar que eu causei dor, que eu provoquei dor, né, que eu consiga efetivamente assumir as responsabilidades dessas ações, dessas atitudes e então avançar em busca do reparo, em busca do meu progresso espiritual. Amigos, esse é aquele momento em que nós encerramos a atividade, né? Se estivéssemos lá no nosso espaço, né? No nosso centro espírita, estaríamos nós fazendo a nossa fila para tomar o nosso abençoado passe e, né, estaríamos nos preparando, mantendo o ambiente numa psicoesfera de amor, numa psicoesfera, né, de calma, de tranquilidade, de paz. Não estamos lá, mas eu gostaria que todos vocês mentalizassem isso neste momento, né? Essas energias, para que nós possamos fazer agora uma prece que consiga, né, alcançar as nossas vidas, alcançar as nossas casas, os nossos ambientes, sejam eles quaisquer que sejam, que estejamos agora, para que possamos sentir, né, no encerramento dessa atividade, a presença amorosa de Jesus, os seus fluidos reparadores em nossas vidas. Então, eu convido novamente que todos vocês fechem os olhos, imaginem a presença, a figura amorosa de Jesus aí do seu lado. Os mentores espirituais, os trabalhadores celestes, né, dentro de nossas casas, nos nossos lares, emanando essa energia maravilhosa em nossas vidas, fechando, né, os nossos ouvidos para qualquer outro barulho que possa talvez estar provocando uma interferência na nossa atenção mental, do nosso coração. Pensemos em Jesus, mestre amigo, Senhor de nossas vidas, guia e modelo espiritual de nossas existências. Quantas dores, Jesus, causamos nas pessoas, causamos em nós mesmos. Quantos vacilos, quantos equívocos cometemos nós na jornada da vida. Sim, Mestre, somos espíritos errantes, estamos vulneráveis aos erros, aos equívocos, mas pulsa em nossos corações o desejo profundo e intenso de sempre trilharmos o caminho do bem, de que Tu, Jesus, possa ser a bússola norteadora que sempre vai nos apontar a direção da bondade, a direção dos acertos. E que quando, Jesus, nos desviarmos destes caminhos, em trilhas equivocadas, ou estivermos caminhando na beira de precipícios de orgulho, de dor, de quaisquer que sejam as inclinações que tem em nossas vidas, possamos ser resgatados pela Tua amorosa condução, pelo Teu afetuoso abraço, que não nos pune com ódio e com ira, mas que nos consola, nos conforta e nos dá o entendimento de que ainda que haja reflexos da ação mal conduzida, o Teu amor sempre estará conosco. Ó Mestre Jesus, seja o Teu amor o bálsamo, o antídoto, o remédio do qual precisamos esta noite, para os nossos processos,
patológicos, sejam eles físicos, espirituais e mentais. Extirpa de nossos corações as dores que talvez outros nos causaram e concede, Jesus, espaço para o perdão. Que o teu maravilhoso amor esteja conosco e continue assim, amanhã, durante toda a semana, durante toda a jornada de nossa vida. Que a tua luz clareie os nossos passos, iluminando nossas vidas, de nossas famílias e de todos aqueles que possuem algum contato com a nossa existência. Esteja sempre, Jesus, conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Amigos, tenhamos todos uma excelente semana. Foi um prazer, inigualável estar aqui conduzindo essa atividade com todos vocês. Forte abraço. Tenhamos todos uma excelente noite.